Olá pessoal, É, agora no vídeo de hoje a gente vai fazer é, um complemento relativo ao que a gente fez no vídeo passado, né, que seria a parte dos acessos, né, de mostrar os acessos. Então não sei se vocês se lembram, mas no vídeo anterior a gente fez a mudança para mostrar os dados quando você clica num usuário. Você clica no usuário daquela lista. Aí ele abre a tela, já já a gente vai ver no sistema de novo. Ele vai abrir essa tela do cadastro de usuários e vai mostrar o código, nome e senha do usuário e se ele é administrador, excluído do bloqueado, né? E só que a gente não fez mostrar essa parte dos acessos, esse gridzinho, tá? Então a gente vai fazer uma mudança hoje para poder mostrar esse gridzinho, certo? Esse é o objetivo. Vamos mostrar agora na tela do sistema. Então a gente já carregou aqui o nosso HMG, não carregamos o projeto ainda. Eu vou abrir até o projeto. A gente vem aqui ó, no nosso ambiente de desenvolvimento. Abrimos aqui o nosso projeto. Temos aqui o XAMPP já carregado, funcionando, para poder acessar a base de dados, que nossa base é no MySQL. E aqui nós temos o nosso programinha, né, que vai fazer, que seria o ponto inicial de todos os sistemas que a gente fosse desenvolver, né? Então você pega essa parte e depois você acrescenta as outras funcionalidades. Por exemplo, num controle de estoque, numa emissão de pedido e assim por diante. Ou mesmo num cadastro simples que você queira colocar, por exemplo, sua agenda pessoal, você pode colocar aqui com um código, com uso de controle de acesso para que uma pessoa não autorizada não abra sua agenda sua lista de contatos, não é? Então você pode utilizar isso daqui e acrescentar nele essa funcionalidade que você estiver desenvolvendo a mais. Então, coloquei aqui um usuário e senha, abriu o sistema, vamos na parte de usuários, temos aqui os nossos usuários todos, então eu coloco aqui Ronaldo, consultar, a gente viu, como eu falei, que a gente fez no vídeo anterior, apareceu o código, o nome, a senha e o status com relação ao administrador excluído ou bloqueado. E esse grid que está do lado, ele está em branco, tá? Então, essa é a nossa meta de hoje, é fazer com que esse grid apresente os dados, tá? Eu não sei o que vocês acham, se vocês acham interessante ou não, até uma pergunta. Aqui eu estou usando o HS para poder, que é pra poder a gente visualizar os dados do MySQL. Então nós temos, a pergunta eu já vou fazer agora. A gente tem aqui o nosso cadastro de usuários e temos a data de cadastro e a data de atualização. A data de atualização seria a data da última modificação feita nesse cadastro. E a data de cadastro em si é quando foi incluído esse registro. Toda essa parte a gente já viu lá na hora que a gente fez a rotina na hora que a gente estava explicando sobre essa coisa do banco de dados dessa rotina, né? Aí a minha pergunta é se vocês acham legal colocar a data de cadastro e data da última atualização naquela tela também, na tela do cadastro de usuários. Eu estou pensando em fazer isso, acho que eu vou colocar, mas é uma coisa que vocês podem também dar opinião se vocês acham legal colocar ou não, certo? Porque vai ser uma informação, vai ser dados informativos, você não vai poder alterar, tá? Bom, além disso, nós temos aqui o cadastro ele é associado ao cadastro de acesso, tem um modelo de entidade lá no começo da série de vídeos. Então você aqui no acesso, você verifica qual é o usuário, qual é a rotina e quais são os acessos que aquele usuário tem na rotina. Então o usuário 1 tem esses, o usuário 2 tem esses e o usuário 3 tem esses na rotina 101. Tá? E a rotina 101 está aqui no cadastro de rotinas. A 101 é a tela de acesso, tela de teste de acesso. Muito bem. Até aqui tranquilo. A gente vai ter um vídeo sobre essa tela de teste de acesso, mas nosso objetivo aqui, como eu falei, é mostrar qual
é o acesso que aquele usuário tem na rotina, nessa rotina, através de acesso. Eu acrescentei aqui manualmente no SQL essas 10 outras rotinas, essas 9 outras rotinas, rotina 2 a 10, então do 102 ao 110. Por que eu uso essa codificação? Porque no menu lá em cima, o primeiro menu seria o 1, e aí a rotina 01 do menu, e assim 02, assim por diante. Você pode fazer uma codificação diferente para você também. Isso depende de você, não tem nada a ver com dificuldade do programa, depende da sua estrutura de menu. Então você pode colocar uma maneira que eu costumava fazer, que eu costumo fazer quando eu desenvolvo, é o primeiro dígito é o menu de topo, então esses daqui, seria essa parte daqui. Seria então 1, seria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, estou usando no RAID SQL o exemplo, tá? Aí aqui seria o segundo, então aqui seria o 11, 12, 13, 14, 15, não, seria 11, que seria, aqui é 1, então aqui como estando com 3 dígitos, seria, aqui é o 100, 200, 300, 400, 500, 600 e 700. Aí dentro dele você tem 110, 120, 130, 140, 150, 160 e assim por diante. Aí aqui, como ele abre um submenu dentro dele, então esse submenu aqui seria, como aqui é o 110, esse aqui seria o 120, esse aqui seria o 121, esse daqui, tá? Obviamente aqui você tem uma informação a mais aqui, né? Mas seria isso daí, seria aqui não seria um menu dinâmico. Mas você tem aqui, por exemplo, ó, comandos do editor aqui embaixo. Aí você tem várias opções aqui. Então, essa aqui seria o terceiro nível. Claro que quanto mais opções você tem aqui, se você tem mais do que 9 opções num determinado nível, você vai ter que fazer uma numeração ou alfanumérica. Então, vai do 1 ao 9, dali para começa A, B, C e tal. Ou você vai colocar com mais dígitos, né? Certo? Então, aí depende de como você queira fazer. No nosso caso, na nossa tabela de rotina aqui é um número inteiro. Então eu teria obrigatoriamente que fazer uma codificação. Por exemplo, se eu souber que eu tenho o primeiro seria o menu de topo, aí o segundo teria 2 dígitos, porque eu posso ter mais do que 9. Aí o terceiro teria também mais 2 dígitos. Então eu teria essa codificação de rotina, passaria a ser um número com 5 dígitos. Então o primeiro seria 10.000, no arquivo, no editar seria 20.000, pesquisar 30.000 e assim por diante. E aí o primeiro item do arquivo seria 11.000, depois 12.000 e assim por diante. Não, 11.000 não, minto. Seria 10101, tá? Seria 10.101, tá? E assim por diante. Então seria essa uma estrutura de menu, dependendo da quantidade de itens que você vai colocar em cada submenu. Essa é a ideia desse código de rotina. E aí eu coloquei esses 10 itens aqui, porque eu queria ver como é que funciona, como é que fica a barra de rolagem naquele grid. Então por isso eu acrescentei manualmente essas 10 opções aqui, essas 9 opções a mais. Tá? E como eu falei, essa numeração de código de rotina, isso não tem nada a ver com como está no sistema, tá? O sistema em si não faz essa avaliação. Então isso daqui vai depender da sua base de dados. Óbvio que quando você for distribuir um sistema que você fez, isso daqui você vai estar informando no seu banco de dados SQL. Na hora de criar o banco de dados SQL, você vai dizer qual é a numeração das rotinas, tá? E os nomes delas. Então, ainda assim, o nosso fonte do sistema de controle de acesso não depende de como você está criando essa codificação de rotina. Isso daí vai ser uma coisa que você vai informar na sua maneira de montar. Tá? Por isso a flexibilidade que você tem nesse controle de acesso. Bom, muito bem. Então está aberto aqui.
E nós temos aqui o acesso em si, como eu falei. Tá? Vamos lá. Como vocês viram, eu coloquei aqui o executável, o controle de acesso aqui, para eu não precisar ficar toda vez compilando se eu não tiver tido mudança nenhuma. Certo? Então, onde é que a gente vai trabalhar? A nossa ideia é trabalhar na nossa tela de usuário. Vamos lá. Nossa tela de usuário, o formulário está aqui. Você tem tela de login, não, tela de usuário. Essa tela daqui. Nessa tela de usuário, que é a que a gente vai estar trabalhando, você vai ter a trabalhar nesse objeto aqui. Aqui não tem questão de mudança nenhuma, a não ser nessa parte aqui dos tamanhos de cada coluna, que eu coloquei 5. Isso aqui eu cheguei a fazer já uma verificação do que fica melhor, mas na prática você vai fazer na base do tentativa e erro e alterando o tamanho em pixels até você chegar no que fique demonstrando as coisas do jeito que você quer. Tá? E a gente já tem a chamada dessa tela. Onde é que está a chamada dessa tela? Ela está naquela nossa função mostra, cadê? Mostra tela usuário. Vai abrir aqui o Visual Studio. Né? Muito bem. Na hora que ele está aqui na tela de usuário, ele faz o que? Ele está carregando aqui as informações, né? Tá o método, tudo. Aí ele carrega aqui no Load Window, ele carrega as informações. Isso aqui eu estou colocando aqui, mas eu poderia colocar no init, alguma coisa assim, tá? Então vocês podem colocar, por exemplo, essa alimentação de dados no init, na hora que você inicializa a tela de usuários. Mas dá na mesma você carregar aqui ou no init, tá? Porque isso, o init vai ser chamado na hora que você abre a tela. Então na hora que você vai carregar a tela, ele vai ser carregado automaticamente. Então pode ser colocado aqui sem problema nenhum. Bom, aqui a gente carregou todas as informações relativas àquela primeira parte, código do usuário, nome, senha, administrador, bloqueado ou excluído. E agora a gente precisa carregar o grid. Para recarregar o grid, a gente vai primeiro limpar o grid. Por quê? Porque como o grid é um objeto ali, na hora que a gente estiver mexendo com essa tela, aí se você não fizer essa limpeza, ele pode sempre ficar com sujeira na memória. Então, para evitar isso, a gente limpa, né? Então aqui, no método, tela do usuário, atenção, aqui a gente está usando um do method em vez de um set property, tá? Porque você é como você vai usar uma rotina, uma função associada a esse campo daqui, esse item, essa propriedade de itens aqui, tá? Então você vai estar alimentando essa propriedade, não com um valor, mas essa propriedade é um vetor, então vai ficar um negócio mais complicado, é melhor você fazer com o método. Você vai estar adicionando itens, é como você está adicionando itens no vetor. E vocês viram que a gente tinha lá ele preenchido com tudo em branco. Então a gente precisa primeiro limpar. A gente vai no de acessos, o nome desse objeto é acessos rotinas, né? E aí a gente vai limpar todos os itens.
Então, delete all items. All items, né? E aí, a gente vai rodar um for para carregar esses itens. Daqui a pouco eu vou declarar essas variáveis. Acesso ao detalhe. Method. Tela. Usuário. Que é a nossa tela. Dentro dela a gente acessa o G acessos, rotina, acesso rotinas. E aí a gente vai pegar a função ou método add item. E a gente vai, para isso, utilizar a informação obtida em acessos. A gente vai pegar um clone, tá? Um aclone, perdão, que é aquela função do Clipper para você fazer um clone de um vetor. Acessos, detalhe. Aí você está me perguntando, onde é que vem esse acesso detalhe e tal? Já vamos chegar lá, tá? Então, next, estrutura normal do for next e active. Legal. Temos aqui nossa carga, tá? Mas a gente não tem nem a função a acessos, aliás, a acessos detalhe, e nem a função, e nem esse NI. Então vamos começar a ver umas variáveis que a gente vai precisar. A gente tinha aqui, até por enquanto a gente estava precisando dessas. A gente vai precisar, já vimos ali embaixo, a acessos detalhe, certo? Que é os detalhes de acesso desse usuário. O NI, que é a variável do for, eu gosto de declarar, tá? Por isso que está aqui. Tá. Onde é que eu vou preencher esse acesso detalhe? Vamos lá. A gente carregou aqui, pelo ler dados usuário, os dados básicos do usuário, nessa variável dados. Eu vou criar uma outra variável, acessos, que vai ser também um vetor. E ele vai conter o resultado do que tem naquela tabela de rotinas. Então, aqui a gente tem as rotinas, tá? A gente vai precisar saber nessas rotinas aqui quais são os acessos que aquele usuário tem. Então a gente tem esses dados de usuário, que está na tabela usuários, que a gente já obteve naquele acessos ali. E agora a gente vai precisar obter, através de uma consulta select, essa informação do acesso para aquele usuário. Mais um detalhe, como eu estou querendo fazer uma coisa mais rápida, eu vou, além de fazer o select selecionando o usuário específico, eu também vou juntar para pegar o nome da rotina. Aqui no rei de SQL, você consegue fazer os testes de SQL para você fazer os testes dos selects todos. Para eu obter isso, eu fiz esse select aqui.
Você pode fazer outros se você achar melhor, tá? Esse eu sei que funciona. Na tela rotina, na tabela rotina, que são esses dados aqui, eu vou pegar o código da rotina e o nome da rotina. E além disso, eu vou pegar os acessos, que é essa coluna aqui que está na tabela acesso. Tudo para aquele usuário. Então, eu vou lá, eu pego um select na tabela acesso, pegando a informação acesso, né, o campo acesso naquela tabela acesso, só que selecionando a rotina, pegando o código da rotina com o código do acesso, porque vocês lembram que aqui nos dados você tem o código da rotina aqui, você tem o acesso para aquela rotina. Então nessa tabela você vai ter, que no nosso caso aqui eu só tenho um acesso fornecido. Então, mas se eu tivesse 3 acessos para esse usuário, para 3 rotinas diferentes, teria 101, 102, 103, por exemplo. Cada um com seus respectivos acessos. Então, a partir daqui, tudo para o mesmo usuário. Então, montando esse select aqui, eu vou estar selecionando quais são as informações de acesso daquele usuário, daquele código de usuário, na tabela acesso. Nesse select acesso from acesso. Where acesso igual ao código, né, o código do usuário do acesso igual a tal, determinado. Aí ele vai estar pegando todos os acessos para aquele usuário. E, como eu estou querendo juntar isso com a tabela de rotinas, então eu vou estar acrescentando aqui igual o código rotina da tabela rotina igual ao código rotina da tabela acesso. Pode parecer confuso isso daqui, mas é um select que eu tenho certeza que funciona, eu testei. Tá? Como esse não é um curso de SQL, eu não vou me atentar muito a isso daqui. Esse é o select que funciona, tá? Para poder obter essa informação. Então vamos lá. E aí, eu fazendo esse select, eu vou obter, acabei não colocando aqui, não mandei executar aqui, eu vou obter, olha, essa informação. Então eu tenho aqui, para cada rotina, o acesso daquele usuário, no caso do usuário 3, que eu fiz o select aqui. E sem repetições, tá? Então funcionou direitinho. Então eu vou ter como informação o código de rotina, a rotina e o acesso do usuário, tá? Então aqui nesse select eu coloco um S acesso usuário para poder saber o acesso do usuário nessa rotina, daquele usuário específico nessa rotina, tá? Legal. E eu vou colocar isso dentro desse acessos, tá? Onde que eu vou colocar isso? Aqui eu já li o dado do usuário, então eu vou alimentar essa tabela a acessos, esse vetor a acessos, com uma rotininha que eu ainda vou escrever, que vai me retornar aquela tabelinha ali, aquela matriz. Rotinas por usuário. Aqui é ler rotinas por usuário, o nome da nossa função. E para aquele usuário, então eu estou alimentando um vetor a dados, que tem aqueles dados básicos, e tem o vetor de acessos, que seria esse a acessos, tá? E o que eu vou fazer com esses acessos? Eu vou varrer
esse vetor, essa matriz, sendo que cada linha contém a informação do código da rotina, o nome da rotina e os acessos. Então, para fazer essa varredura, eu vou usar um for. De novo, o nosso NI, que é um contador apenas, né? Então, como não sei o tamanho da rotina, vou colocar um em acessos para poder ter o nosso tamanho da matriz. Next. Beleza? Aqui dentro desse for, então eu vou colocar algumas coisas. A gente vai ter, eu vou usar aqui o seguinte, em vez de ficar usando os dados da matriz em si diretamente, eu prefiro, é um gosto meu, tá? Por causa de uns problemas que eu já tive com isso no Clipper. Então eu prefiro pegar aquele resultado, eu vou estar dando fora, então eu estou na matriz. Então eu vou varrer cada linha da matriz. Então eu vou colocar cada linha dessa matriz, que é um vetor, dentro de um array. E eu vou mexer com esse array. Para evitar problemas de informação errada, porque eu já tive problema assim com o Clipper, tá? Então eu vou colocar um acessos item. E eu vou pegar esse acessos, vou colocar aqui cada registro dele. Tá? Então nós temos aqui a nossa primeira informação. A gente foi lá, pegou na nossa matriz, a gente obteve uma matriz. Dessa matriz a gente pegou uma linha, no caso a primeira linha, depois a segunda e assim por diante. E adicionou, pegou essa linha, que é um vetorzinho, colocou dentro de um vetor que vai ser o vetor de trabalho, podemos dizer assim. Então agora vamos destrinchar esse vetor. O primeiro item dele é o ccode rotina. Tá? Depois eu vou criar ali essas variáveis localmente. É o acessos item 1. Então, primeiro, porque não sei se vocês lembram, mas a gente tinha lá primeiro o código da rotina, depois vem o nome da rotina e depois vem os acessos. O segundo elemento é o nome da rotina. Rotina, que é o acessos item 2. E por fim, os acessos em si. Os acessos que vai para, que é aqueles SN, tá? O acessos item 3. Vamos criar essas três variáveis aqui em cima. Ccode local, rotina, C, nome rotina, e local, C, acessos. Beleza? Então tudo bem. E a gente vai fazer, agora vamos adicionar isso naquele acesso detalhe, que é o que a gente está usando aqui embaixo. Lembra que a gente estava usando aqui o acessos detalhe? A gente vai estar usando, vai adicionar no acesso detalhe. Por que fazer dessa forma? Porque no acesso detalhe, cada item, lembre-se que o acesso detalhe é o grid.
Então, cada item daquele, consulta, alteração, inclusão, exclusão, tudo isso daí, cada item é uma coluna. Então, eu não posso pegar o acesso em si de uma vez só, tá? Então, a gente vai fazer um vetorzinho baseado nele, tá? Ah, vocês querem fazer um negócio diferente? Podem tentar otimizar essa rotina. Fica a critério de vocês, tá? Eu estou fazendo assim porque assim é no meu gosto de programar é assim. Mas vocês podem fazer diferente se quiserem, tá? A acessos detalhe, nós criamos ela aqui, tá? Ela está limpa, vazia. Então aqui a gente vai alimentar essa informação com um vetor, porque o nosso grid é uma matriz, é um vetor de vetores. Primeiro elemento é o ccode rotina. Segundo elemento, cnome rotina. O pessoal pode achar que isso aqui é muito didático, a maneira de fazer, e é realmente mais didático a maneira de fazer, mas profissionalmente eu costumo trabalhar assim, tá? Não é só uma questão de didática, não. Aqui é a substring, porque o cacessos é uma string de 5 elementos, sendo que é o que são os SN. Então, substring C cessos, vírgula 1, que é pegar o primeiro caractere em uma posição só, primeiro caractere do C acessos, só um caractere dele. Substring de C acessos 2,1, também a partir da segunda posição um caractere. Substring de C acessos terceira posição um caractere. Substring de C acessos quarta posição um caractere. E substring de C acessos quinta posição um caractere. Certo? Como eu falei, existem N maneiras de cada um querer fazer, tá? Estejam livres para fazer da maneira que vocês acharem melhor. E assim a gente adicionou naquele acesso detalhe. Beleza? Tudo bem. Temos aqui acesso detalhe, alimentamos ele e jogamos no nosso grid. Mas, antes mesmo de entrar no teste aqui, eu já vou falar um problema. Vocês lembram que eu acrescentei 10 rotinas lá, 9 rotinas na mão, né? E na nossa tabela, esse usuário só tem acesso em uma delas, nas outras ele não está com acesso. Aí o que vai acontecer? Vocês viram que na hora que eu dou aquele select, ele aparece todos eles, só que com um nulo. O que eu vou fazer, adotar como convenção é, se eu não dei acesso para uma determinada rotina, o usuário não tem acesso. Então, isso vai servir bem quando você tiver, por exemplo, você distribuiu um sistema, desenvolveu o sistema, e então ele tem uma certa quantidade de rotinas, e o usuário você já tem usuários utilizando aquele sistema. Aí você resolveu, numa opção de menu, criar uma rotina a mais, por alguma razão. Pode ser a pedido de um usuário, uma coisa que você queira fazer de melhoria, uma rotina extra, alguma melhoria que você achou, poxa, legal, vou colocar essa função que não existia, vou colocar. O que você vai fazer? Os usuários não têm esse acesso ainda. Você vai colocar com eles tendo acesso? Pode ser uma rotina crítica, que as pessoas podem não ter direito de ver essa informação. Então, você vai colocar como se não tem nada explícito, então a pessoa não tem acesso. E como é que eu vou fazer isso? Então, ele vai colocar se acessos, se acessos igual a aspas, porque ele está vazio, né? Se não retornou nada, que é o que acontece quando você retorna nesse ler rotinas por usuário, você vai dar o select ele retornou como nulo. O nulo, nesse caso, é a mesma coisa que o aspas.
tá? Então, você coloca como se fosse aspas, aspas, significa que ele não tem o acesso, não foi fornecido nem o acesso, nem positivo, nem negativo, nem sim, nem não. Então, você vai adotar que é não. Acesso, então, se acessos recebe, não, cadê? Então, recebeu 5 não, tá? Ele não tem acesso, tá? Legal? Então, você já disse, olha, agora esse cara não tem acesso. Então, aí você vai poder, a partir disso, ir lá e fornecer acesso para o usuário, tá? Essa é a ideia. A gente ainda não tem condições de testar isso porque falta o quê? Falta a gente criar a nossa rotininha, ler rotinas por usuário. Só para vocês saberem, essa não é a rotina que a gente, essa função não é a que a gente vai estar usando para poder determinar se o usuário tem determinado acesso ou não numa determinada tela, tá? A gente pode até usar essa mesma rotina, mas por simplificação a gente vai fazer uma rotina nova para isso, que é mais para frente. Tá, agora, onde é que a gente vai colocar essa rotina? Na mostra a tela usuário? Não. Por quê? Aliás, é uma coisa que é interessante vocês saberem. Mais para frente eu vou reorganizar esses códigos fonte num estilo mais ou menos MVC. Por que mais ou menos MVC? Porque é só uma questão de organização dos fontes, tá? Nesse caso. Então, vai ter um PRG para cada parte do view de cada tela, ou seja, todas as funções de uma determinada tela vão estar naquele view, vão estar naquela função, naquele PRG do view. Então, os lista form, lista only, lista form init, lista form on release, o botão, tudo isso aí vai estar dentro, cada um vai estar dentro das seus respectivos PRGs para cada tela. E você vai ter a parte do model que seria o que a gente vai colocar aqui, que é, no caso aqui das funções de usuários, que seria o nosso view, nosso model relativo à tabela usuários. A parte daqui dos usuários seria do conjunto, né? Usuários, rotinas e acessos. Tá? Por quê? Agora ele está aqui fazendo esse daqui com o select. Mas digamos que você queira distribuir isso daqui, não com MySQL, mas você queira distribuir isso com o SQLite. Você pode ter diferenças de funções relativas a isso. Para conexão, por exemplo, algumas coisas assim. Às vezes você quer usar algum recurso que o SQLite tem e que no MySQL não tem, ou vice-versa. Você está usando aqui, você não vai poder usar no outro. Então essa função, essa parte de funções, você vai estar fazendo relativa ao banco de dados que você está usando, ou mesmo DBF, ou coisa assim. Já as outras que vão estar acessando isso, elas vão estar, para elas não importa como o banco de dados está sendo acessado. É assim que a filosofia do MVC. Você tem o seu view, ele fala, eu quero mostrar os usuários, então eu vou chamar a função mostra usuário. Como você vai obter os usuários, não me importa. O cara que desenvolve a parte do model é que tem que saber como vai ver os usuários. Se eles estão num banco de dados, numa tabela Excel, num DBF, no que quiser. Não importa, o cara que vai fazer o model é que vai ter que retornar os usuários nesse formato que essa amostra usuários retorna. Acabou. Então essa é a filosofia do MVC. Tá? Esse aqui não vai ser um MVC completo? Não vai ser um MVC completo, mas a gente vai organizar os fontes de uma metodologia parecida. Então, quer dizer, você vai poder até dizer que ele usa um conceito de MVC. Porque você vai ter as funções relativas ao view e vai ter as funções relativas ao model.
O control seria uma coisa intermediária, os controller seria uma coisa intermediária que o objetivo dele principal é você não sobrecarregar as requisições para a parte de model, tá? Essa é a ideia do MVC, a ideia conceitual do MVC, tá? Mas você vai ter tantas funções de model quanto forem necessárias para que você tenha os retornos que os seus views precisam. E como a gente tem essa função que lê rotinas por usuário, é uma função que pode ser acessado não só por esse view, mas por qualquer outros views, ou seja, você está usando para uma tela. Mas você pode ter outras telas ou relatórios que você também vai usar. Nesses casos, vai ser a mesma coisa. Você carrega você põe o ler rotinas por usuário para ler os dados. Daí para frente, aquele view que vai estar utilizando é que vai estar tratando dessa informação, tá? Tem coisa que eu coloquei ali até na tela do view, mas você poderia até falar, não, isso aí eu acho que faz sentido estar no model. Por exemplo, já particionar já retornar aquela rotina já com cada acesso unificado. Pode ser, você pode falar, não, eu quero retornar desse jeito. Aí você coloca isso lá na parte do model, você não, em vez de colocar na parte do view, tá? Depende de como você quer mostrar. Se você achar que faz sentido para você, legal, tranquilo. Então vamos lá. Function, ler rotinas por usuário. Ele vai receber um ccode usuário, que é a nossa informação para poder para conseguir obter informação no banco de dados. É o código do usuário. E vai retornar a informação no formato de um vetor. Aliás, isso que eu falei com vocês, se vocês acham que é legal colocar, retornar já particionado, vocês me avisam e falam aí nos comentários, que aí eu já, num dos próximos vídeos, eu já faço esse particionamento e a gente modifica essas telas para poder obter o resultado já particionado, tá? Vamos lá, local a resultado. Que eu estou retornando o resultado, então eu vou declarar esse vetor, que nada mais é do que aquele vetor que a gente tinha falado. E obviamente eu tenho aqui uma consulta, a query, né? Ser consulta, que a gente só está usando o nome consulta porque a gente tinha adotado como padrão ser o nome da variável em português. E a itens aí, se vocês quiserem colocar português correto, seria com N, tá? Que são os itens retornados pelo select. E vamos colocar a nossa consulta aqui. Vamos lá, select. Opa. Select rotina. Ponto. Código rotina. Estou copiando aquela query que eu tinha falado que eu tinha testado lá. Rotina. Aí o que mais que ele vai ter? Consulta mais igual. Aí vem a nossa terceira informação, que são os acessos, que são obtidos através daquele outro select. Aí vocês podem falar, por que não está usando o inner join? Inner join, ou outer join, ou left join, depende da linguagem que você vai estar usando, do SQL que você vai estar usando. Left join, right join. Se você for usar esses joins todos, algum deles, vai funcionar legal se você tiver as rotinas, os mesmos dados. Então, por exemplo, se eu tiver todos os acessos já cadastrados para aquele usuário, funciona o inner join, o
right join ou left join. Depende de como você montar a estrutura lá no join, né? Agora, como você tem informação que não existe, não tem na tabela de acessos do usuário, nas rotinas, que é aquela tabela de acessos, você está falando, eu vou pegar todas as rotinas, quer exista para o usuário, quer não exista. Então, essa foi a melhor maneira que eu consegui achar para montar, tá? Eu fiz vários testes e essa foi a única que conseguiu funcionar como eu queria. Então eu coloco um select acesso, que é o que eu quero, um acesso. E só estou quebrando em várias linhas para ficar mais fácil de enxergar, tá? Onde a rotina igual. Então eu vou estar conseguindo pegar todas as rotinas daquela tabela de rotinas e vai buscar na tabela acesso quais são os acessos que aquele usuário tem. Onde usuário igual a. Aqui a gente vai ter que fazer aquela questão do código do usuário. Então pegar o altering do código usuário para poder tirar os espaços, caso esteja gravado com espaço, mas tá, essa informação aqui vou estar retornando como uma tabela, na tabela como se fosse um campo chamado acesso usuário. Tá. E de onde que eu vou estar buscando tudo isso? A minha tabela principal é a rotina. Então, rotina. Tá? Isso deve me retornar o resultado esperado. E vou jogar isso a resultado através da nossa MySQL exec query. O nosso server, que continua como server, que é aquela variável pública. Se consulta. Aliás, vamos ver se ele continua mesmo como server. Ou se eu mudei para servidor. Não. Aqui no dados do usuário está como server, então continua assim. Tá. Então ele vai lá, vai executar a query e vai me retornar esse resultado. De novo, se vocês acharem que faz mais sentido eu pegar isso daí e já retornar como já particionado, em vez de retornar o resultado como sendo uma variável só acesso, vocês me dão um toque, eu já faço o tratamento aqui e retorno já com tratamento, com todos os nãos já corretos, tudo direitinho. Só me avisem o que vocês acham, tá bom? Feito isso, deve estar funcionando. Vamos testar? Então, olha lá, vamos compilar. Então, vamos entrar aqui. Estamos aqui na nossa tela. Usuários. Vamos primeiro ver se não vai dar nenhum erro, tá? Na tela de consulta. Bom, não deu nenhum erro. Ótimo, já é um grande passo aqui. Vamos só ver se olha só, tá vendo? Já tem informação aqui. Então agora a gente precisa acertar o tamanho das coisas daqui da tela, tá? Vocês podem ver que aí você tem a barra aqui de rolagem que a gente não vai deixar desse jeito, porque não faz sentido. E aqui para você poder, mais de rolagem vertical, para você poder rolar todas as rotinas que tem de acesso. Legal? Então
nossa rotina funcionou. Vamos ajeitar agora essa aparência dele. Onde que a gente acerta essa aparência? Lá no formulário, tela usuário. Vamos ver aqui o nosso... Cadê? Aqui. Como eu falei, aqui nesses widgets você vai precisar fazer uma tipo tentativa e erro até chegar nos números corretos, tá? No meu caso eu já testei, ele fica legal para mim, na minha opinião, com 40 aqui, 150, 30 e o resto deles, dos 30 são sim e não, que aí aparece direitinho. Então vai aparecer não quando não tem acesso, sim quando tem acesso. De consulta, alteração e assim por diante. Tá? E eu vou precisar, obviamente, aumentar o tamanho dessa janela aqui. Aí esse daqui eu também já fiz a verificação. O tamanho legal para ele fica sendo de 370. Certo? Então vamos diminuir aqui o tamanho para caber direitinho, para ficar certinho. Feito isso, agora vamos dar uma olhada como é que ficou. Compilando mais uma vez. Salva e compila. Então aqui a gente vai entrar lá, sistema, outros usuários, e vamos pegar aqui, por exemplo, esse Fernando. Olha só, nós temos aqui o código, todas as rotininhas, você consegue usar tanto o scroll aqui usando a barrinha mesmo, quanto a bala de rolagem, a bolinha de rolagem do mouse. Aí o nome da rotina está aqui, se é consulta, inclusão, alteração, exclusão e relatório, que seria impressão. Essa seria a nossa estrutura. Você vê que está tudo aqui como não o restante, porque foram coisas que a gente não forneceu. Óbvio que quando a gente for testar o acesso do usuário, se ele for administrador, tudo isso daqui vai ser ignorado, porque o administrador tem acesso geral. Se ele for, se ele também estiver excluído, aí ele também não vai ter acesso porque está excluído, ele não vai nem conseguir entrar no sistema, excluído ou bloqueado. Mas se entrou e for administrador, ele não importa como estejam os acessos aí, ele vai ter acesso liberado para tudo. Tá? A gente vai ver já já como vai fazer no vídeo de teste de acesso, que é mais lá para frente, quando a gente tiver aquela telinha, a gente vai acrescentar os testes de acesso para as outras rotinas, que são, no caso, por exemplo, aqui, esse de usuário e configuração do banco de dados, normalmente somente o administrador tem acesso a isso. Então, a menos que você queira fazer uma coisa diferente, mas no seu sistema. Mas normalmente só o administrador faz isso. Então a primeira coisa que você faz é essas rotinas, se é administrador, sim ou não. Se for administrador, entra, se não for, não entra. Aí não tem acesso. Assim como outras coisas de configuração que seriam mais importantes também, que só o administrador tem acesso. Aí você vai ver como que a gente vai colocar isso aqui nesses casos, e no outro vai ter naquela teste de acesso, naquela tela de teste de acesso, vai ter os acessos específicos de tela, de cada tela, que vai ser uma função também para ser usada em todo o sistema. Portanto, ela também vai estar naquele PRG de funções de usuário. Tá? Então, pelo nosso vídeo de hoje é só isso daqui. No próximo vídeo a gente vai fazer começar a mexer com a parte de incluir, alterar ou excluir esses usuários aqui, tá? Ou os acessos, né? Então, a gente pode, eu não sei ainda se eu vou fazer primeiro incluir ou primeiro alterar, mas enfim, vai fazer a parte de inclusão, alteração e exclusão a partir do próximo vídeo. Tá? Então já temos nossa parte daqui, ó, tá vendo? Não está fazendo nada porque a gente não fez a parte ainda de inclusão.
mas a parte de consulta já está aparecendo. Inclusão, ele vai abrir uma tela em branco. A alteração, ele traz também a tela de usuário do usuário escolhido e exclusão também a tela do usuário escolhido. Tá? Então, é isso. Nosso vídeo de hoje é isso daqui. Então, obrigado por assistir ao vídeo. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. E não esqueça de compartilhar os vídeos com os amigos, que espero que seja útil tanto para você quanto para outros que também queiram conhecer um pouco dessa linguagem. De qualquer forma, independente da linguagem, o raciocínio utilizado também pode ser útil, mesmo que você vá utilizar esse raciocínio em outra linguagem. Tá? Então, espero que vocês gostem e aproveitem bastante o conteúdo. Obrigado novamente. Até o próximo vídeo.